O programa Nos Bastidores convida você para conhecer o Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos. É daqui que saem os projetos de urbanismo do Rio de Janeiro. Vamos até lá? O Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos é um órgão da Prefeitura vinculado à Secretaria Municipal de Urbanismo e tem por objetivos e metas de ação especificamente o planejamento urbano da cidade e a área de informações estatísticas e cartográficas, além de desenvolver projetos estratégicos. O Rio está mudando para melhor e em alguns pontos para pior. A qualidade de vida às vezes cai por falta até de um planejamento urbano, principalmente no processo de favelização em algumas áreas. Entretanto, eu sei que historicamente o Instituto Pereira Passos se propõe a dar ao Rio aquela medalha permanente de ser a cidade maravilhosa. Quais são os projetos que vocês têm atualmente? Ações voltadas para a melhoria da circulação viária, ações voltadas para a melhoria de qualidade de vida e qualidade ambiental, ações de promoção de habitação e remanejamento de comunidades em localizações irregulares, enfim, uma série de ações que envolvem todas as políticas setoriais do município. Paula, para o centro do Rio, revitalizar aquele miolo ali que envolve ali a Rua do Riachuelo, a Lapa, que é um aspecto também, tem um aspecto histórico dessa cidade, tem o saudosista da Lapa, que eu sou o saudosista daquela velha Lapa. Mas não precisa ser mais saudosista, né? Com tantas coisas boas acontecendo. O que está sendo feito, o que se pretende fazer para fazer com que a Lapa seja um ponto do turismo do Rio? O IPP acabou de implementar, através da Secretaria de Obras, um projeto de requalificação da Rua do Riachuelo, que inclusive resultou no lançamento daquele empreendimento imobiliário que foi o grande sucesso de venda do Rio de Janeiro. Em 2 horas vendeu todos os apartamentos que foram lançados. E tem uma série de, a gente chama de acupuntura urbana, ou seja, microintervenções, acupuntura urbana. São microintervenções desenvolvidas em várias regiões da Lapa, da Rua do Riachuelo e pegando ali a área do passeio público, da Cinelândia, em articulação com a comunidade local, especialmente a comunidade do meio teatral, dos restaurantes, da Rua do Lavradio, nosso amigo Plínio, Ângela Leal, enfim, todos esses atores envolvidos com a melhoria, com a revitalização, com a requalificação da região central e principalmente com o aproveitamento de uma infraestrutura que está ali disponível e que a gente precisa atrair público para as noites e para os fins de semana e principalmente para a moradia, porque é uma área absolutamente infraestruturada. Essa abordagem da Paula em relação ao Porto do Rio, eu acho da maior importância. Quem conhece um pouco o mundo, basta ir ali na vizinha Argentina, nos Estados Unidos, em Nova York, em Miami, a gente sente que hoje é uma tendência para a revitalização dos portos, porque os portos, em determinado momento, eles foram úteis. Agora tem a mudança. O mundo está sempre na dinâmica, é a evolução. E hoje um porto pode ser um belíssimo ponto turístico. Da Mata Atlântica, intocada do século XVII, aos edifícios da metrópole, 400 anos depois. Em desenhos e fotos, a transformação urbana na região portuária do Rio de Janeiro. Bom, essa daqui é uma imagem do Largo da Prainha, na Praça Mauá, dentro da área do objeto do plano de revitalização da zona portuária. E depois, com o nosso diretor de urbanismo, você vai ter todo o detalhamento das ações que estão propostas para essa região. Ô Paula, hoje o Instituto possui um acervo onde o público e o pesquisador possa vir fazer os seus estudos? Com certeza. A gente dispõe de uma biblioteca que tem toda a memória dos documentos relativos à cidade
e dos projetos desenvolvidos pela Prefeitura na linha do planejamento urbano. A gente tem um sistema de informação técnica dos projetos desenvolvidos com suas plantas e todo o memorial descritivo de todos os principais projetos desenvolvidos no âmbito do Instituto e na linha do planejamento urbano. E a gente tem todo o acervo cartográfico da cidade, já que a base cartográfica do município e toda a produção cartográfica estão concentrados aqui no IPP. Como é formado o quadro hoje do IPP? São engenheiros, arquitetos? É uma equipe multidisciplinar. A gente tem muitos arquitetos, até em função do planejamento urbano, mas hoje a questão da multidisciplinaridade é importantíssima. Então temos geógrafos, arquitetos, historiadores, sociólogos, biólogos, as pessoas da área administrativa, engenheiros, ou seja, a gente tem um quadro bastante variado de servidores para exatamente permitir essa visão sistêmica dos projetos. Fernando Cavalieri, como funciona a Diretoria de Informações Geográficas? A nossa diretoria, a missão dela é divulgar informações estatísticas, socioeconômicas e geográficas sobre a cidade do Rio de Janeiro, suas regiões administrativas, seus bairros, suas favelas, enfim. O nosso objetivo principal é conseguir essas informações, seja no censo do IBGE, seja através de registros administrativos das secretarias municipais, estaduais ou de outros órgãos públicos e até particulares, tratar essas informações e colocá-las à disposição da sociedade. Para isso nós temos um sítio na internet que se chama Armazém de Dados e lá nós colocamos disponível para todo mundo tabelas, gráficos, mapas, quadros e aplicativos de informação geográfica, de sistemas de informação geográfica, que são os mais modernos meios de se relacionar uma informação estatística com um pedaço do território. Nós temos dados sobre todas as 30 regiões administrativas em que a cidade está dividida, seus 160 bairros, e também sobre as favelas da cidade do Rio de Janeiro, favelas que são classificadas como tal pelo IBGE. Hoje se fala do chamado aquecimento global. Hoje o clima é muito importante até para um planejamento estratégico urbanístico de uma cidade. Certo. Até que ponto o Instituto hoje está preocupado e está fazendo alguns projetos que visem a resguardar o Rio de Janeiro também nesse aspecto doloroso que o mundo hoje vive? O Rio de Janeiro foi pioneiro nessa questão no Brasil ao lançar o chamado Protocolo do Rio, que é uma carta de intenções nos moldes do Protocolo de Quioto, que foi feito para países do mundo, mas nós estamos percebendo que essa luta é uma luta sobretudo das cidades. Nós sabemos que no mundo a grande parte da população vive em cidades, no mundo inteiro. O Brasil já tem 82, 83% de sua população morando em áreas urbanas, e é aqui onde o problema se torna cada vez mais grave, mais problemático. As soluções têm que sair daqui também. Mas para falar melhor sobre esse assunto, eu acho que você devia conversar com a nossa diretora adjunta, que está se especializando nesse assunto e realizando os primeiros trabalhos no âmbito do Instituto sobre a questão. Então, eu gostaria de apresentá-lo à nossa diretora. Vamos lá? Vamos lá. Nós fizemos um projeto aqui, uma simulação da elevação do nível do mar, que está representado neste mapa aqui, colado na parede. Mas a nossa diretoria é responsável pela cartografia do município e trabalhamos também com esses dados cartográficos com geoprocessamento. Inclusive foi essa a forma com que conseguimos chegar a esse estudo de elevação do nível do mar. Nós temos aqui na parede o mapa de uso do solo, que é um mapa que dá em linhas gerais todas as informações sobre a cidade, de logradouros, hidrografias,
No meio está justamente o mapa do estudo, e na nossa esquerda, aqui, nós podemos ver que é um mapa, é um mosaico de ortofotos da cidade, que nós temos a cidade toda coberta por ortofotos. Podemos ver detalhes até das edificações. Agora, me pergunto o seguinte, com o aquecimento global, o impacto ambiental no Rio de Janeiro será muito grande? O que vai interferir na vida do cidadão que reside, por exemplo, na zona oeste do Rio? Bom, a nossa cidade é uma cidade que tem uma costa muito grande, né? Uma das maiores litorais do Brasil em cidade, e nós temos 3 maciços também, que são elementos significativos de beleza, mas que, por outro lado, também podem causar alguns problemas nos efeitos do aquecimento global. E justamente por isso é que nós estamos estudando com a antecipação necessária para poder atuar nessa área da melhor maneira possível. Agora eu vou conversar com Antônio Correia, que é o diretor de urbanismo do Instituto Pereira Passos. Antônio, fale um pouco da sua diretoria. Bem, nós aqui somos urbanistas, né? Somos arquitetos com especialização na área de urbanismo e trabalhamos a cidade em 5 áreas, né? A área central, a área da Zona Sul Tijuca, a Zona Norte, a Baixada de Jacarepaguá, que pega a Barra de Jacarepaguá, e toda a Zona Oeste. Então, existe uma gerência para cada uma dessas áreas. E tem equipes de arquitetos que cuidam justamente de diversos projetos urbanos nessas regiões. Além disso, temos uma outra gerência, que é uma gerência de projetos estratégicos, em que se faz projetos que têm uma importância maior, uma importância metropolitana, uma importância municipal, vamos dizer assim, não é uma coisa tão local. Então são projetos que às vezes pegam várias áreas em vários trechos da cidade, e aí, quer dizer, é mais ou menos uma divisão matricial, em que você tem gerências cuidando por território e uma gerência tratando por temas. Antônio, eu estava aqui vendo com você, ao chegar, que você tem já um CD do propósito de revitalização do Porto do Rio de Janeiro. Havia um projeto para o Museu Guggenheim se instalar na área. O que perde o Rio não trazendo esse museu para aqui e que modifica no projeto, no propósito de revitalizar o Porto do Rio sem a presença do museu? Na verdade, o museu era um dos equipamentos propostos, né? Você tem, num projeto dessa envergadura, vários pontos de interesse, vamos dizer assim. Então, num projeto urbano, você tem que criar uma expectativa para quem vai usar aquele espaço, né? Então, para você incentivar um investidor a investir numa área, tem que ter um diferencial. Quer dizer, hoje as cidades são os grandes, vamos dizer assim, concorrentes pelos recursos mundiais, né? Quer dizer, então você tem recursos que hoje facilmente vão de um país para o outro, mas que são aplicados nas cidades. Então, se a cidade tem uma vocação específica, o diferencial diferencia, isso é importante na hora do investidor. Então, isso é o básico. Num projeto urbano como esse, uma área ociosa, como aquela que tem lá na região portuária, você implantar equipamentos que diferencia a cidade, e aquela área especialmente, é importante. Porque você teria um museu importante, um museu que é ligado a uma cadeia, né, que tem vários locais, várias cidades do mundo, em que você teria justamente a oportunidade de ter aqui obras, né, que estão circulando por toda a cadeia, né, do Guggenheim, e obras dos nossos artistas, dos brasileiros, que poderiam entrar nesse circuito. Quer dizer, que isso é que é importante. Você cria um intercâmbio de obras de artistas plásticos estrangeiros e brasileiros. Um polo cultural. É um polo. E a grande vantagem, aí é uma vantagem econômica para a cidade. Antônio, saindo ali do Porto do Rio, vamos conversar um pouquinho sobre o centro da cidade. O que se pretende fazer a curto e a médio prazo que esteja ao alcance do Instituto? Na verdade, nós já estamos trabalhando há muito tempo na área do centro. Quer dizer, o centro tem projetos nossos que estão sendo implementados desde a década de 90. Os projetos urbanos são projetos de longa maturação e de longo tempo de implementação. Porque diferente da arquitetura, pura e simples, quer dizer, você pode projetar um edifício, construir esse edifício, e em 30 anos esse edifício está obsoleto. Você coloca ele abaixo e faz outro. Já aconteceu, em várias áreas da cidade aconteceu isso.
O projeto urbano não. O projeto urbano ele leva muito mais tempo para amadurecer e muito mais tempo para implementar. Então, por exemplo, a Rio Branco. A Rio Branco foi feita em 1906 e ela foi reformada 90 anos depois, pelo Rio Cidade, em 96. E a Buenos Aires foi feita e só foi reformada em 95. Então, são projetos que levam muito tempo para serem de novo modificados. Acabamos há pouco tempo, em 2 anos, acabamos a Rua do Riachuelo. A Rua do Riachuelo nunca teve uma intervenção pesada. Nós reformulamos toda ela, alargamos calçadas, tinha 80 centímetros de calçada, passando para 3 metros em alguns pontos, organizamos o tráfego, quer dizer, reduzimos as caixas de rolamento, uniformizamos as caixas de rolamento, porque também não adianta você ter uma caixa de rolamento gigantesca, 4 faixas, que depois vai dar nos arcos. O aqueduto só tem 2 passagens. Então não adianta você ter uma via enorme que vai afunilar. Então vamos trabalhar com afunilamento, vamos melhorar, vamos botar estacionamento organizado, vamos melhorar a iluminação, vamos colocar árvore, quer dizer, sempre fazendo com que o conforto do pedestre seja garantido. Antônio, o estacionamento subterrâneo que está sendo construído na Antônio Carlos não vai ainda mais congestionar o Rio de Janeiro? Não, por quê? Isso foi uma preocupação que nós tivemos. A localização dos estacionamentos, eles estão sempre na periferia imediata do centro. Quer dizer, se você pensar a área central como um todo, ela tem um núcleo muito fechado, que é o núcleo, por exemplo, Rua 7 de Setembro, Rua da Quitanda, Rua do Carmo, Rua do Ouvidor, que é um núcleo de ruas estreitas, um traçado ainda colonial, um traçado antigo. A Rua do Ouvidor tem 6 metros de prédio a prédio, 6 metros, então é muito pouco. Então você tem realmente um local muito apertado. Mas tem a periferia imediata que é bem acessada. Por exemplo, Mahatma Gandhi, tem lá o acesso direto para o aterro do Flamengo. Antônio Carlos, acesso direto para Beira-Mar. Então, quer dizer, são áreas que estão na periferia do centro. Ou seja, na verdade, você captura o carro antes que ele entre realmente no centro. Ele está pegando na periferia esse carro e botando embaixo da terra, que é o melhor lugar para ele. Com isso, a gente consegue melhorar a parte de cima. A gente consegue, o caso do Antônio Carlos. Antônio Carlos, vamos inverter a rua. Aquele trecho do Antônio Carlos vai passar o tráfego vai em direção ao aterro. Ele vai mudar a própria dinâmica ali da circulação viária. Então, sempre melhorando o acesso e evitando que o carro chegue no núcleo mais difícil, que é como eu tinha comentado, é a área que tem maior, inclusive, quantidade de camelô, que é o lógico, é o local com maior movimento, que é a 7 de Setembro, São José e Rio Branco. Estou aqui com o arquiteto Sérgio Belo, que é o diretor adjunto de urbanismo do Instituto Pereira Passo. Sérgio vai falar comigo sobre os quiosques da Orla Marítima, que, sem dúvida nenhuma, foi um avanço na qualidade de apresentação, na qualidade de serviços, porque são mais higiênicos. Vamos falar um pouquinho dos quiosques? Bom, esses quiosques visam substituir os quiosques que foram executados pela Prefeitura em 98, que tiveram a sua serventia, mas hoje, em função da especificidade do usuário da praia, necessitou-se ampliar os quiosques. Então, através de uma concessão, nós vamos implantar 318 quiosques em toda a orla marítima do Rio de Janeiro. Esses quiosques eles são dotados de acessibilidade total. Eu tenho uma infraestrutura de banheiros, que são coisas que nós não tínhamos antigamente. Duchas, né? Duchas, banheiros, acessibilidade total. É uma concessão que é mais atrativa para todo mundo, beneficia o turista, o usuário e beneficia também o comerciante que está lá trabalhando naquele quiosque. Ele tem todas as condições. É uma proposta ousada, uma proposta que custa muito tempo, muito dinheiro, então tem um planejamento de obra que está sendo feito. Paulatinamente, à medida que esses quiosques vão sendo implantados, nós vamos retirar os quiosques antigos e vamos dar destinação a ele. Nós temos várias regiões que nos solicitam quiosques, praças, orlas, por exemplo, na Ilha do Governador, que não estão contemplados com esse quiosque. Então a gente vai pegar esse quiosque antigo, vamos reformá-lo e vamos colocar nesses locais que poderão se beneficiar. Você disse que esse equipamento antigo está sendo deslocado para algumas praças. E aí, só vai alterar geograficamente a situação dos quiosques antigos? Porque quando fala-se de higiene, fala-se obviamente da presença
do banheiro, do sanitário, para lavar as mãos dos clientes, para a utilização de várias formas que o indivíduo, afinal, biologicamente precisa se utilizar dos banheiros. Com certeza. Na realidade é o seguinte, esses quiosques novos, como já disse antes, são dotados de banheiros, duchas e tal. A gente resolve esse problema, que é um problema realmente que a gente observava, mas não tínhamos na época como atacar. Agora a gente vai pegar esses quiosques antigos que não têm essa infraestrutura e vamos colocá-los junto aos banheiros sanitários públicos. Os banheiros são completamente limpos, higiênicos, então a gente teria um quiosque que não tem banheiro próprio, mas estaria associado a um banheiro, um sanitário público de concessão de prefeitura. Já representa um avanço. Já representa um avanço. A gente agora junta a questão da alimentação com a questão do banheiro, que é importante não só para o usuário, como também para quem está trabalhando lá. Sérgio, eu quero cumprimentar você ao Instituto Pereira Passos, tendo recebido a TV Alerj. É um prazer. Acho que o Instituto está escrevendo história nesse Rio de Janeiro, uma história boa, um avanço em termos de urbanismo. Nosso Rio precisa da presença de vocês, não apenas policiando, mas propondo coisas novas e que a modernidade acompanha o desenvolvimento do Rio de Janeiro. Parabéns. Eu agradeço em nome de todo mundo aqui. Aqui a equipe é uma equipe antiga, nós somos sócios fundadores praticamente do Pereira Passos, nós estamos aqui, a maioria está aqui há mais de 20 anos. Então, quando você diz isso, eu fico muito feliz e agradeço em nome de todo mundo. Muito obrigado. Fique com a TV Alerj. Aqui você tem poder.